Fora, assim, assédio que eu sofria do patrão, né? E eu não podia largar do trabalho, tinha um filho pequeno pra bancar. Assim, essa história aí tanto do Bolsa Família, que as pessoas estão criticando, até falaram que eu tava fazendo cena, e quanto essa história da escala 6 para 1, mexe muito comigo, porque eu sei das coisas que eu passei. E não é porque eu saí disso, sabe? Saí de depender de benefício de governo, saí dessa escala 6 para 1, que eu vou virar as costas pro movimento. Eu acho que a gente tem que se apoiar, a classe trabalhadora tem que se apoiar, gente. Se a gente não se apoia, a gente não ganha nada. Se a gente não se apoia, a gente não teria ganhado férias, a gente não teria ganhado o 13º, a gente não teria conquistado o salário maternidade. Oi, gente, tudo bom? Minha cara não tá legal, não tô num momento bom. E um dia eu falo sobre a minha história de mãe solo, mas assim, como a gente é atacada e julgada, né? Sem as pessoas saberem o que a gente passa. Nesse meu vídeo aí que eu falei sobre Bolsa Família, teve muito comentário falando: no meu tempo eu trabalhava, mantive 3 filhos sozinha, sem pensão, sem ajuda de ninguém, sem ajuda do governo. Aí eu só fico pensando assim, quando é que as pessoas começaram a ter tanta frieza pelo próximo, sabe? Só porque eu sofri, o outro tem que sofrer também, sabe? As pessoas não ficam felizes pelas conquistas do outro. Cara, eu vou ficar muito feliz se eu souber que uma mãe solteira que não tem pra onde ir com o filho conseguiu, sei lá, uma casa do governo aí, da Minha Casa Minha Vida, alguma coisa nesse sentido, sabe? Não vou ficar falando, eu não tive casa, ajuda, suporte de ninguém. Na verdade, eu tô bem emotiva, eu tô quase chorando de novo, né? Porque é isso, sabe? É que nem essa tal da meritocracia, né? Que as pessoas elas não entendem o sentido de o outro venceu na vida porque ele se esforçou muito, ele andava quilômetros até a escola para estudar e aí conseguiu entrar numa faculdade aos trancos e barrancos, conseguiu se formar. Mas assim, porque o outro passou um monte de dificuldade para conseguir um diploma, sabe? Então todo mundo tem que passar por essa dificuldade também, né? A gente não pensa nos nossos filhos, nos nossos netos, que muitas vezes a gente não sabe se vai passar por dificuldade e não, eles têm que sofrer. É assim, sabe? Eu não sei. Eu ando bem deprimida ultimamente, justamente por conta disso. De eu ver que as pessoas, elas são egoístas, elas só pensam nelas. E eu tô falando pobre, tá? Que é o próprio pobre se julga, entre a gente mesmo aqui. Não é nem do rico que não tem noção da dificuldade. É o pobre que tem noção da dificuldade que passa e fica julgando o outro. Se eu me matei de trabalhar, o outro tem que se matar de trabalhar também. Não é assim. E eu não tô falando porque eu não trabalho, não, porque eu sempre me matei de trabalhar, sempre me matei de estudar. Sempre fui atrás das minhas coisas. Sabe, por muitas vezes eu não tive pensão, não tive ajuda de ninguém e me virei pra bancar meu filho sozinha, sabe? Graças a Deus hoje eu tenho família que me ajuda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas tipo, basicamente sou eu que a renda principal dos meus filhos é minha, eu que corro atrás, eu que sustento. Mas e aí, só porque eu tô sendo autossuficiente, a outra pessoa que ainda não tá conseguindo se virar sozinha, eu tenho que falar, não, se vira, vai atrás, sabe? Não entra na minha cabeça certos julgamentos. Eu tenho muita dificuldade. Assim, tirando isso, eu também não tô bem por conta de ver os absurdos do mundo inteiro, né, que tá acontecendo.
muita gente passando fome, muita gente, principalmente nesses países que tem guerra, né? Os refugiados não tem nem para onde ir. Aí os coitados estão lá embaixo de tenda, jogam bomba lá em cima, mata a mulher, mata a criança. E aí vem gente falar, mas ninguém mandou ter atacado lá Israel, sei lá o quê. Não tem compaixão nenhuma por mulher e por criança que tá morrendo, né? Os palestinos lá, na África, as guerras que tem lá, ninguém fala nada. Ninguém tá nem aí com nada, não. Sofrimento que tem aí com tanta criança aí sendo abusada, sendo violentada. Me desculpa de estar falando desse assunto, mas assim, eu não tô conseguindo ser uma pessoa feliz nesse mundo. É muita maldade, é muita gente egoísta, assim, que, sei lá, só pensa neles mesmos. Eu só consigo ficar em pé, correr atrás das coisas, me manter erguida, porque eu tenho meus 2 filhos para criar. São eles que me dão alegria, tá? Eles é que são o meu motivo de viver. Agora eles estão dormindo, já me bateu uma deprê já. É isso, e assim, ninguém sabe da minha história, do porquê que eu sou mãe solo. Aí vem um monte de julgamento, sabe? Ninguém sabe por que que eu saí da casa do meu ex-marido, que seja, meus parceiros. Ninguém sabe o que eu tava passando lá com eles, lá com a família. Pra falarem absurdos nos comentários, sabe? Mas assim, não é nem por isso que eu fico sentida, não, porque eu sei que quando você tá na internet, você tá dando a cara a tapa e as pessoas vão julgar sem saber o que se passa na tua vida. Mas o que me mexe mesmo é a questão da maldade humana mesmo. Ninguém se importa com ninguém. Eu, sinceramente, agora tá tendo aí a luta contra a escala 6-1. Um monte de gente falando absurdo aí que é contra, porque não vive a situação. Quem nunca trabalhou na escala 6-1 não tem noção do como é degradante. E normalmente fica trabalhando. Quem trabalha nessa escala trabalha muito mais que 8 horas no dia. Teve um trabalho que eu entrava às 5h30 da manhã, num café que eu trabalhava, e saía 6 horas da tarde. Tudo bem que o almoço era mais de 1 hora, mas mesmo assim era pesadíssimo. Era só uma folga por semana. Ai, fora, assim, assédio que eu sofria do patrão, né? E eu não podia largar do trabalho, tinha um filho pequeno pra bancar. Assim, essa história aí tanto do Bolsa Família, que as pessoas estão criticando, até falaram que eu estava fazendo cena, e quanto essa história da escala 6-1, mexe muito comigo, porque eu sei das coisas que eu passei. E não é porque eu saí disso, sabe? Saí de depender de benefício de governo, saí dessa escala 6-1, que eu vou virar as costas pro movimento. Eu acho que a gente tem que se apoiar, a classe trabalhadora tem que se apoiar, gente. Se a gente não se apoia, a gente não ganha nada. Se a gente não se apoia, a gente não teria ganhado férias, a gente não teria ganhado o 13º, a gente não teria conquistado o salário maternidade. Eu sei que tem gente que vai falar assim, mas é porque vai quebrar o Brasil, né? Vai quebrar o país. Da onde vão tirar o dinheiro para compensar essa folga a mais que o trabalhador irá ter, se for para a escala 5-2, né? Como é que vai fazer? Nunca quebrou o Brasil, nenhuma dessas conquistas do trabalhador. Então, eu acredito que a gente sempre acaba arranjando um caminho. Eu realmente não li a proposta da deputada Erika Hilton, né, que fez. Mas assim, mexeu muito comigo, sabe? Esses dias aí que tá tendo essa briga aí sobre se é a favor ou contra. Mas assim, trabalhador não pode ser contra nenhum direito do trabalhador.
ou qualquer benefício que mire na pessoa que é pobre, sabe? Porque ninguém sabe do dia de amanhã e não é porque você sofreu na vida, correu atrás, sem ajuda de ninguém, sem ajuda de governo e conseguiu criar seus filhos. Não é porque você passou por tudo isso que você vai ficar meio que sendo contra, sabe? Ai, o outro tem que se virar também, o outro tem que se matar também. Não, não pensa assim, sabe? É isso, gente. Esses dias eu tenho dado bem mexida, sabe? Bem mexida mesmo. Graças a Deus que eu tenho meus filhos, que me dão muito carinho, muito amor. Sou muito abraçada por eles, porque pra mim o gatilho dessas pautas tem mexido bastante comigo. Principalmente por tudo que eu já vivi, sabe? E eu não desejo pra ninguém não, sabe? Se a pessoa conseguir ter um futuro com seus filhos dignamente, sem passar pelo que eu passei, ou pelo que várias mulheres, ou vários homens trabalhadores que às vezes também foram muito explorados, né, para sustentar sua família, para que não passe o que a gente passou, sabe? Porque tira a nossa dignidade, é muita humilhação. Mas aos poucos a pessoa com aquela pequena ajuda, ela consegue se reerguer sim. Não vamos desistir não, gente, de ter uma vida mais digna, mais justa, sabe? Vamos se unir e vamos sim apoiar a causa aí para excluir essa escala 6/1. É o que nos resta, sabe? E aí, de pouquinho em pouquinho, o trabalhador vai conquistando cada vez mais direitos. E é isso. Bora pra cima, tá bom? Tchau.